heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar B. Braun, promovido pela Academia Escalop. Hoje nós trouxemos um tema super atual para vocês, super rico, que vai agregar muito ao conhecimento de todos nós. Manejo de queimados, contexto social e clínico, protocolos de referência e tecnologias para cuidar. Para falar a respeito desse tema tão atual, né, que hoje, infelizmente, estamos vivendo aí uma pandemia em que o uso de álcool se faz muito frequente, se faz necessário, né, faz parte da nossa rotina. O aumento do número de queimaduras domésticas aumentou quase 80% relacionado ao mesmo período do ano passado. Então, é um aumento crítico, é um aumento grave e que traz muitas complicações, né? Esses pacientes que sofrem essas queimaduras precisam de cuidados especiais, cuidados específicos para tratar a respeito dessa lesão, né? Também, infelizmente, o Brasil hoje virou manchete a respeito das queimadas que vamos sofrendo, né? Que estamos sofrendo, toda a fauna, toda a flora e até mesmo as populações que vivem nas encostas dessas queimadas, vem sofrendo muito, né? O número de queimaduras após essas queimadas aumentou constantemente e absurdamente. Para falar um pouco a respeito do manejo dessas queimaduras, de todo o contexto social e clínico, nós trouxemos aqui a enfermeira, coordenadora da pós-graduação de enfermagem dermatológica pela Universidade Estácio de Sá, especialista em úlceras por pressão, úlceras crônicas pela GNEP, membro aí ativo da SOBENF, a enfermeira Amara Blanc, seja muito bem-vinda. Estamos aqui também com a enfermeira Isabela Honorato,
A Isabela Honorato, ela é enfermeira, graduada pela Federal de Minas Gerais. Ela é enfermeira do Centro de Tratamento de Queimados do Complexo Hospitalar CEMIG e ela é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Queimaduras, né? A Janaína Ferreira também, colega de equipe Bebraun, enfermeira estomaterapeuta pela Universidade de Pernambuco e auditora pelo Sistema de Saúde da Universidade de Estácio do Sá. Sejam todas muito bem-vindas, é um prazer muito grande para nós, Bebraun, compartilharmos do conhecimento de todas vocês. Para iniciar essa apresentação de hoje para todos nós, chama aí a enfermeira Mara Blanc, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos, obrigada, Patrícia. Eu gostaria muito de agradecer ao convite à Academia Esculap. E como você mesmo comentou, é um assunto que, infelizmente, até trabalhamos bastante, né, com relação à questão de manejo aos queimados, mas ainda precisamos mais pensar em mais campanha e de alertar, principalmente, né, crianças, e com essa questão, principalmente da pandemia, o aumento também pelo uso constante, né, do álcool gel, que por um lado é bom, mas por outro está causando muitos problemas. Então, dentro do contexto que eu vou comentar hoje, é um contexto social e clínico. Eu também vou passar um pouco, né, falando sobre Eu queria que você passasse para mim, Patrícia, por favor. Pode passar outra vez? Isso. E dentro da agenda, né, que eu estou comentando hoje, nós vamos falar um pouco sobre a introdução, sobre dados epidemiológicos, conceituando essa queimadura, classificando a queimadura quanto à profundidade e extensão, vamos falar um pouco da fisiopatologia das queimaduras, o aumento da permeabilidade capilar, suporte dinâmico, alterações imunológicas nas queimaduras, infecções nas queimaduras, contexto clínico, contexto social e depois, então, finalizando a nossa apresentação. Bem, passando então com relação à questão da queimadura, eu fiz uma introdução falando um pouco no geral em relação ao Brasil, né, o que a gente vê hoje, mais de 1 milhão de pessoas que se envolvem em acidentes por queimaduras e anualmente sendo as consequências as mais diversas, desde as simples lesões cutâneas até a ocorrência realmente mais grave, não só sequelas físicas e psicológicas, e muitas vezes chegando também ao óbito. E de todos esses lesionados, aproximadamente, né, dentro da literatura, se fala que 10% irão procurar o atendimento hospitalar e cerca de 0,25% dessas pessoas virão, então, a óbito por causas diretas e indiretas dessas lesões causadas, então, por tais acidentes. Por favor. O que nós percebemos em relação também? São considerados como hoje, né, um importante problema de saúde pública, representando a segunda causa, não só na infância, mas também nos Estados Unidos, como também no Brasil, além de causarem forte impacto também na morbidade. Causam grandes gastos financeiros e são responsáveis por sequelas psicológicas, tanto sociais ao queimado, como também à sua família. E o estudo realizado por Merck e outros autores fala de uma estimativa que aproximadamente de 300 mil pessoas morrem de queimaduras por fogo, sem contar também as demais mortes, nesse caso de decorrência, devido a outros tipos de queimaduras, como é o caso, por exemplo, de queimaduras químicas, escaldaduras, queimaduras elétricas. O que nós percebemos em relação a tudo isso é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem-se hoje 320 mil crianças, é um número muito alarmante, né, com todas as consequências de queimaduras, e números impressionantes, principalmente por ser tratado de acidentes que acontecem não só nos lares, né, devido à distração, como é o caso, por exemplo, da queimadura por água quente, né, e que, portanto, poderiam ser evitados. No Brasil, há uma estimativa que aconteçam aproximadamente 1 milhão de acidentes de queimaduras por ano, e destes 100 mil pacientes vão procurar não só o atendimento hospitalar, e então, em consequência, 2.500 vão falecer direta ou indiretamente devido, então, a essas lesões. O que observamos, então? Por favor, Patrícia. Então, observamos que
é uma coisa interessante, é um estudo bem atual, né, do Ministério da Saúde, que foi justamente uma pesquisa de 2012 a 2019, o que se observou que a mortalidade dos custos de ocorrência por queimaduras com álcool como agente causador no Brasil, ele tem, né, realmente um número muito alto. Então, mostra-se que praticamente nos últimos 10 anos, mais de 3 mil crianças, principalmente de 0 a 14 anos, morreram em decorrência de acidente com queimaduras e quase 221 mil foram hospitalizadas. Por esse motivo, sendo, então, em termos de gasto, 195 milhões com as internações. E são dados analisados dentro dessa pesquisa pelo DataSUS. Consequentemente, toda uma situação que a gente vive hoje, né, que é a questão do uso do álcool gel, devido justamente à pandemia, que é uma proteção ao mesmo tempo, mas nós estamos vendo em relação a uma série de acidentes justamente com o álcool gel, né, que seria o álcool 70, acrescentando então de um outro produto para poder melhorar, digamos, a sua fluidez. E isso está tornando uma coisa extremamente preocupante, né, do uso do álcool gel constante para se fazer antisepsia em mãos, mas por consequência estão causando outros problemas que nós precisamos então entender um pouco melhor, até mesmo com a questão de campanhas que é muito importante serem feitas. Conceituando então as lesões ou lesão de tecidos orgânicos, falando da queimadura em si, em decorrência de um trauma, que geralmente é de origem térmica, resultante não só de uma exposição de chamas e de líquidos superficiais, que podem ser quentes e frios, com substâncias químicas, radiação, atrito e também fricção. Voltando então ao conceito, também se vê que a queimadura, ela é um processo dinâmico, né? Porque ela é uma ferida, ela não deixa de ser uma ferida grande, muitas vezes. E que esse processo dinâmico, ele é complexo, ele vai desencadear justamente no paciente respostas sistêmicas de grandes relevâncias proporcionais e que aí também de grande extensão, mas também de profundidade das lesões, influenciado indiretamente por fatores que estão, então, extrínsecos com alto índice também de mortalidade. Observando, então, a questão da própria extensão, né, então a gente considera, né, menor do que 10, seria então a queimadura que é considerada então pequena, de 10 a 25% é considerada uma média queimadura e também maior do que 20% é considerada então uma grande queimadura. Então, geralmente o que a gente observa é a área, a extensão da queimadura e mais a profundidade então dessa queimadura para que então nós possamos classificar, né, de que graus então são essas queimaduras. Próximo. Quando a gente consegue, então, distinguir tudo isso nessa classificação perante, então, a sua profundidade, né, a gente vai ver que a primeiro grau, ela tem, consideramos, então, essa espessura que seja mais superficial, então ela fica mais na epiderme, mas a cor, ela vai aparecer de uma cor de eritema, vai ter um enchimento capilar presente, e os apêndices dérmicos, então, vão estar preservados. Considerando, então, essa queimadura de segundo grau, essa espessura, ela vai ser parcial, porque ela, então, vai acometer a epiderme e a derme superficial, vão ter, então, na área queimada, né, eritemas e flictemas, o enchimento capilar vão estar presentes e apêndices dérmicos também vão estar preservados. Já a de segundo grau, de espessura parcial profunda, ela tem a epiderme e a derme, né, ali mais profunda nesse caso. A cor, ela vai ter mais rosa, é uma rosa esbranquiçada, isso quer dizer que essa queimadura foi mais profunda do que deveria, mas o enchimento capilar vão estar preservados, mas os apêndices dérmicos também vão estar preservados. E aí vem a terceira queimadura, que é uma espessura total. A epiderme e a derme são totais, vai ter uma cor branca, preta ou marrom, dependendo do grau e da etiologia também dessa queimadura, né? E o tempo, né, desse agente químico ali presente ou agente escaldante presente ali na pele, vai ter um enchimento, então, capilar que vai estar ausente naquele momento e os apêndices dérmicos também vão estar ausentes. E a gente tem também a queimadura, né, nesse caso que nós chamamos, então, de quarto grau, que é quando essa queimadura apresenta uma necrose total, tem, então, uma carbonização e também apresenta esse tecido negro. Para a gente, então, gerenciar melhor, então, eu mostro com foto e também justamente um dado importante, né, dentro da histologia com relação
essa queimadura de primeiro grau, que ela então se apresenta justamente na epiderme, então ela está mais suspensa, superficial, mas também dentro dessa estrutura dérmica, a gente vê a derme, subcutâneo e também músculos. Já a queimadura de segundo grau, ela vai se apresentar justamente, né, dentro dessa estrutura, também mais a epiderme e a derme, então ela já fica mais um pouco profunda, e como eu comentei antes, ela vai apresentar também bolhas e flictemas em relação a essa apresentação, não só da pele, mas também dependendo do agente também etiológico. Já a queimadura de terceiro grau, ela vai se apresentar justamente também, não só na epiderme e na derme, indo mais profundo, até gerando um pouco mais desse terceiro grau, mas no espaço, né, digamos, do subcutâneo, e ela, então, ela vai ser mais complicada, principalmente devido não só à extensão, às comorbidades que possam ter esse paciente, mas também à profundidade justamente daquela lesão, dessa área, então, queimada. O que nós observamos em relação a tudo isso? Primeira coisa, como eu comentei anteriormente, é a superfície corpórea queimada. Como é que ela se apresenta? Esse paciente ele pode ser classificado como pequeno, médio ou grande queimado, que vai depender da extensão de queimadura, mas também nas profundidades e tipos específicos também dessa lesão. Ela é estabelecida, então, por métodos que vão ser utilizados, principalmente no cálculo percentual, que vai demonstrar, e é importante que se faça, justamente essa superfície corpórea então, queimada. O que nós observamos, então, em relação a essa estrutura nessa área, ou calculando essa área queimada? Então, é justamente a apresentação, que é justamente uma ferramenta, né, que a gente usa, que é de Land-Braude, que é o mais avançado método, até hoje usado, no cálculo da área queimada. E ela vai levar justamente essa área queimada nas considerações de faixas de idade de precisão. Na criança, né, era usada muito as regras dos 9 de Wallace, né, mas também se usa justamente a de Land-Braude. E como é que a gente verifica isso? A primeira coisa que se observa é que pode também ser utilizado, né, nesse caso, um cálculo comparativo, e esse cálculo comparativo é justamente verificando pelas palmas das mãos, né, justamente verificando que cada área queimada, né, equivale a 1% justamente da sua superfície corporal. Então, vai se dividindo ou se multiplicando, isso se somando, né, e aí, com a maior acurácia que a gente observa, ele é amplamente difundido, utilizando também essa escala e utilizando também, de certa forma, nesta unidade. O que se observa em relação? Primeiro, que quando a gente verifica, né, justamente a verificação de Land-Braude, é que vai depender da idade, e cada área, então, através do método da palma das mãos, em crianças, né, essa área também muito usada, ela é, então, com menor percentual do números que é feito esse trabalho, né, digamos, essa área, a observação dessa área, e aí, então, encontra-se também essa área em relação a essa área mais queimada. Então, só para que vocês observem, né, então a gente vai ver um ano, né, em termos de números, né, em relação a cada área queimada, e daí, então, nós vamos verificar em relação a tudo isso, vendo por idade, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 16, e também como é que a gente observa justamente essa área de adulto. O grande queimado, como eu falei anteriormente, segundo grau, maior do que 20%, e terceiro grau, ele também pode ser maior, através justamente dessa ferramenta, do que 10%. Próximo, por favor. Bem, na fisiopatologia das queimaduras, é importante, então, que nós observamos que ele tem toda uma queimadura, ela tem justamente o que nós consideramos que é uma resposta inflamatória sistêmica. E essa resposta inflamatória sistêmica, ela se dá através da imunomodulação, né, do próprio sistema imune, da própria pele, e ela começa, então, pelo sistema de cinina, bradimicina, vem, então, o sistema de coagulação, sistema de complemento, vem aí a cascata do ácido araquidônico e também a liberação de citocinas. Para ficar mais simples, né, o trauma térmico, ele vem justamente na causa da exposição de colágeno, dessa área, então, que ela é afetada, e a partir, então, ela vai dar início justamente numa resposta inflamatória local sistêmica.
sistêmica. Quando a gente observa essa resposta local sistêmica na queimadura, e essas queimaduras graves, elas vão apresentar uma resposta inflamatória sistêmica muito exacerbada. O que é importante, então, observar justamente nessa resposta inflamatória sistêmica, né? Ela pode resultar principalmente da síndrome de uma resposta inflamatória sistêmica através da CIS e da disfunção orgânica, como, por exemplo, lesão inalatória ou até mesmo causando essa lesão inalatória uma alta mortalidade devido justamente à White Kiss, né, quando houve, então, aquele incêndio. Uma outra coisa também que é observado é o processo que envolve essa série de mecanismos dentro dessa resposta sistêmica, que é justamente o que se observa na fisiopatologia, justamente com a liberação de mediadores inflamatórios, bioquimiotaxia para neutrófilos e ativação também do sistema nervoso simpático. Uma outra coisa também que é observada, que na produção dessas sininas, nós vamos ver justamente o sistema de sinina, que são, então, a caleacrina, que vai ativar, então, esse sistema que é fosfolipase e ácido araquidônico, também liberando prostaglandina, também vão, principalmente, a liberação de prostaciclina, e que ele, então, vai aumentar, de certa forma, essa permeabilidade vascular. Observa-se também a ativação, né, do tromboxane, que é associado também à plasmina e à trombina, justamente circulando e provocando no depósito das paredes dos capilares, o que aumenta mais ainda a pressão hidrostática, contribuindo, então, para gerar, então, esse edema. Então, isso é um pequeno processo, que é muito mais do que eu estou comentando com vocês, mas que essa resposta inflamatória, ela vai se dar dependendo do agente químico, da área e da extensão queimada. E o que piora mais, quando eu comentei anteriormente, é justamente as comorbidades desse paciente, quando, então, tem uma queimadura. Próximo. A outra observação também que é importante se pensar, né, justamente complementando o que eu comentei com vocês, né, que há um corte nesse tecido queimado, há o extravasamento, então, desses capilares, há nessas zonas o que primeiro momento causa uma coagulação, depois, então, se trata, né, em se causar uma estase, e depois, então, a hiperemia. Então, na verdade, a hiperemia vai ser a primeira, a estase a segunda, e terceira, então, a coagulação. E aí, com essa coagulação, a dificuldade do sangue fluir, né, ele fica muito mais espesso, tendo a dificuldade dele passar, então, pelos capilares. Próximo. O que se observa também é que esse aumento dessa permeabilidade capilar que eu comentei com vocês, a agressão desse tecido, né? Na pele, a gente vai ver nesse tecido, dependendo do agente causal, né, dessa queimadura, a exposição de colágeno, vai ter, então, naquele mesmo momento, a liberação de substâncias vasoativas, né? As bradimicinas, por exemplo, pode passar o outro, por favor? Vamos observar justamente no vaso, como eu comentei, a dificuldade desses capilares, né, justamente porque ele engrossa mais, né, digamos assim, o sangue, tendo dificuldade de passar, digamos, mais o sangue mais fluido, né, justamente nesses capilares. Uma outra coisa também que se observa, pode passar, por favor, é o extravasamento do plasma, né? Ele vai ter a liberação também de eletrólitos e proteínas, fazendo com que esses eletrólitos e proteínas tenham uma dificuldade também de se passar, fazendo uma disseminação maior, digamos assim, do resultado do processo inflamatório, então, dessa lesão. Pode passar, por favor? O aumento dessa permeabilidade, então, só para a gente complementar, né? Então, tem as proteínas, quando elas se passam normalmente, então elas passam as hemácias sem nenhum problema. Quando se tem uma queimadura, né? Como eu comentei, pelo sistema capilar, aumenta, então, e a dificuldade dessas hemácias vão ser bem maiores. E após 18, 24, 48 horas, dependendo do comportamento desse paciente, tem, então, um choque, que nós chamamos choque de queimadura ou choque térmico, e aí esse edema começa de uma maneira bem maior, e aí há o perigo principalmente na região de glote ou na face, né? Ou em outras áreas, dependendo também da questão da queimadura e também da profundidade da extensão e do agente causal. Próximo, por favor. Na fisiopatologia das queimaduras, né, só para que a gente possa pensar, e é importante se pensar principalmente no edema, na perda desses líquidos e também, principalmente, do aumento da permeabilidade capilar, que vão gerar para esse paciente um grande risco a esse paciente queimado. E daí, então,
causando choque hipovolêmico, né, que nós chamamos então de burn shock, que aí é o risco justamente desse paciente, então, nesse choque hipovolêmico, né, que vai ter esse aumento dessa permeabilidade, vai então ter justamente a questão da hemoconcentração, vai ter um aumento dessa viscosidade, né, do sangue, também um aumento dessa volemia, causando esse edema, e também tendo a resistência periférica e o débito cardíaco, fazendo com que aconteça também, muitas vezes, pode passar, por favor, esse choque séptico, né, em relação a esse paciente. E quando a gente fala em relação à fisiopatologia da infecção, o que é que a gente observa nesse paciente queimado? Primeiro é a perda que ele tem da barreira mecânica, então ele perde totalmente a questão, principalmente das glândulas sebáceas sudoríparas, também diminuindo, né, digamos assim, a defesa que teria de ter, porque, de certa forma, os ácidos graxos também não estão mais ali para uma proteção microbiana, fazendo com que tenha essas alterações imunes, tem a diminuição da ação fagocítica, então não tem como os macrófagos chegarem, né, nessa atividade, vai ter um aumento, na verdade, mas, ao mesmo tempo, o ciclo vicioso desses neutrófilos não fazem a proteção naquela área da lesão, fazendo, então, que essa lesão ela tenha mais bactéria, vai ter a diminuição da proteção do sistema de complemento, principalmente do IG e dos IgGs, né? E com isso, então, vai ter um aumento dessas células, fazendo que haja, então, uma invasão bacteriana naquele local, que sabemos que com 24 horas, gram-positivo, Staphylococcus aureus estão muito presentes naquela área, e depois, então, a partir então, de 24 horas, 48 horas, nós vamos ter, então, naquela lesão, ou naquele queimado, uma microbiota, então, de gram negativo e até fungos. E aí, sim, o risco em abrir uma lesão do choque séptico, né, e de invasão, digamos assim, bacteriana, fica mais presente. Próximo. O que observamos, então, em relação a tudo isso? Bem, alterações imunológicas de queimaduras. Então, quando se há esse trauma térmico, tem-se, então, a disfunção imunológica, como eu acabei de explicar, há, então, essa imunossupressão, que, então, vai depender também do comportamento da idade, da extensão da profundidade, das condições nutricionais e das doenças também associadas naquele paciente. Observamos também o que podemos considerar, né, na infecção da queimadura, nessa lesão térmica, no mesmo momento, uma intensa proliferação bacteriana, né? Então, vai ter naquela lesão um exudato proteico, uma temperatura de 37 graus, né? Ela vai ser, então, avascular. Nesse caso, essa intensa proliferação bacteriana vai acontecer naquele local, e aí temos de escolher o tratamento, que é muito importante, ou, digamos assim, um contexto clínico melhor para aquele paciente, mas também a questão da limpeza, né? E também do desbridamento é muito importante em toda fase, para que, então, essa lesão, essa pele se recomposta, ou ela possa se restaurar de uma maneira mais rápida possível. Próximo. Vamos, então, pensar no contexto clínico, que é muito importante, né, dependendo do grau da queimadura. Então, dentro de um sistema geral, eu queria abordar principalmente a estabilidade hemodinâmica, que é muito importante, assistência ventilatória, a reposição hídrica, a remoção do agente agressor, nesse caso, a retirada, né, desse tecido necrótico, ou até mesmo a observação de abscessos que podem acontecer, a antibioticoterapia também, a terapia nutricional, que seria a reposição proteica e calórica, a limpeza do curativo, dependendo, né, dessa extensão, a balneoterapia também, o desbridamento, a coisa mais importante também é o controle da dor, né, a balneoterapia, então, para o banho desse paciente, ou a troca até mesmo de curativo em relação até o uso, né, de medicamentos para melhorar esse paciente, essa nutrição adequada, e é claro que o apoio psicológico é um dos mais importantes que se tenha quando esse paciente tem essa imagem, então, desfigurada. Próximo. Dentro desse contexto, então, que eu quero passar, que é um outro tipo de contexto, que é muito importante, é o contexto social. E aí nós paramos um pouco, e como é que nós podemos pensar, nesse momento, o que é que mudou, né? Então, a Sociedade de Queimaduras, né, Nacional de Queimaduras, ela tem acompanhado isso muito de perto, e tem trabalhado bastante, né, em relação, desde março, nos casos de internação de queimaduras, devido ao álcool 70, e hoje, em 36 centros de tratamento de queimaduras e hospitais gerais,
está se vendo muito monitoramento que gerará um estudo científico de impacto de álcool durante a pandemia do Brasil. A outra coisa também que é muito observado dentro da sociedade, que cada vez mais tem se feito muitos cursos em relação a tudo isso, que há cerca de 9 anos, quando foi proibido no mercado o álcool líquido, a Anvisa proibiu, né, o álcool líquido, então passou-se, então, houve uma diminuição de 30% de incidência geral em relação às queimaduras, que foi um período que se mostrou realmente que o álcool é um agente etiológico e que ele realmente causa queimaduras, seja no churrasco, nas brincadeiras, até mesmo no suicídio, até mesmo em relação à questão do feminicídio, né? Hoje, né, muito trabalhado, tendo no Brasil, que infelizmente acontece muito feminicídio com relação ao esposo, ao marido jogar álcool na tua esposa, né? Isso está muito comum, né, no Brasil, principalmente. E os dados que vêm sendo ultimamente atualizados, isso foi da quinta-feira, e esse material é justamente de 2020, eles mostraram 478 internações entre os meses de março, principalmente 2 estados, São Paulo e Goiás, líderes dos casos de 136 a 104, respectivos. Só na região, então, de São Paulo, nesse caso, as internações em decorrência a esse tipo de incidente tiveram elevação de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma outra coisa também que se observou, né, em relação a esse estudo, que segundo o médico, que é o Dr. José Adorno, presidente da Sociedade, né, Nacional de Queimaduras, ele vem sendo utilizado esse álcool líquido, né, gel, para higienização de mãos e superfícies domésticas, mas o que se tem observado que os principais causadores de elevação de casos de queimadura têm sido justamente esse álcool gel. Próximo, por favor. Uma outra coisa também que nós devemos também observar no contexto social é que, no Brasil, cerca de 300 mil acidentes de trabalho, que é um outro contexto em relação à questão dos trabalhadores, né, acontece anualmente, fazendo com que o país ocupe a 73 lugar, né, nesse caso, 73º lugar, no mundo em números relativos. Não há dados específicos quantos destes ocasionalmente nessas queimaduras, mas tem-se observado que as unidades de tratamento de queimado registram diariamente pacientes que chegam atingidos não só de líquidos quentes, ácidos, descargas elétricas e também explosões. Uma outra coisa é a forma global dessas queimaduras, né? Causadas não só por ácidos, que vão permear 5 a 6% nos centros de queimados, e ainda recebemos muito paciente queimado por descarga elétrica, sejam eles pelo profissional de eletricistas e pessoas, né, que não sabem, digamos, trabalhar, que se arriscam a atuar sem serem profissionais na área. E ainda destaca a sociedade, justamente a Sociedade Brasileira de Queimaduras, através do seu presidente, que também atende no tratamento, no Centro de Tratamento de Queimados, justamente no Hospital Regional da Asa Norte, né, o HRAM, em Brasília, onde ele trabalha como cirurgião plástico. O doutor José Adorno também faz uma consideração, que na verdade é uma observação, que é uma relação do álcool gel, principalmente em restaurante. Tem se visto também acontecer muitos acidentes em múltiplas vítimas na hora de acender, principalmente o rechô, né, que é aquela panela, né, onde a gente esquenta, deixa ficar quente toda a alimentação. Então, o que nós pensamos em relação a tudo isso? Que as altas temperaturas, que é um outro contexto, que é o contexto hoje das queimadas no Brasil, no contexto principalmente, né, em relação à sustentabilidade, em relação às Amazonas, né, e outros estados que fazem parte do Amazonas, justamente as queimadas, né, sem precedentes, sem cuidar realmente desse meio ambiente, matando não só, digamos assim, os animais, nesse caso, muitos animais que estão aí já em extinção, mas também as próprias pessoas, né, que têm ali, que moram perto, que cuidam daquela área, causando acidentes extremamente complicados. E, nesse caso, o que a gente tem visto que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, né, dos Recursos Naturais e Renováveis, IBAMA, mais o Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, e a Frente Parlamentar Mista de Defesa, mais a Sociedade Brasileira de Queimaduras, né, tem feito muitas parcerias para ajudar a minimizar, digamos, esse impacto e esse dano causado nesse momento, principalmente com as queimadas em relação à área amazônica no Brasil.
E a queimadura, como problema de saúde pública, ela vem abordando uma importância muito importante, política na prevenção para queimaduras, risco de combater incêndio florestal, atender e iniciar o transporte de paciente queimado e tratando também da recuperação, principalmente do queimado. E um outro problema, né, já para que a gente já possa finalizar, é que sério oriundo dessas queimadas são também as fumaças, que para aquelas pessoas que moram perto, causam intoxicação de monóxido de carbono e que pode acontecer também as hiperfuligem, né, e que, de certa forma, elas desprendem da área queimada que está ali e que isso também pode causar para aqueles moradores mais perto problemas respiratórios muito graves, afirma também o Dr. José Adorno, da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Bem, eu gostaria, então, de finalizar dizendo para vocês que a minha consideração ou considerações finais, primeira coisa é que realmente nós precisamos de mais educação, né, em relação a todos os contextos que nós falamos, entender que realmente queimaduras, ela, além de trazer um problema muito grave, ela traz justamente a questão psicológica, a questão da autoimagem, que nunca mais se cura se não tiver justamente as cirurgias, nesse caso, que vão melhorar a aparência, né, ou a mobilidade desses pacientes. E dizer para vocês que realmente a ação multidisciplinar, que nesse caso todos trabalhando, todos profissionais muito juntos, é indispensável e também é aliada a uma visão no tratamento do paciente queimado. Então, a questão multidisciplinar se faz presente em toda a área de saúde, em queimadura, então não seria diferente. Agradeço, pode passar o último. Mais um. Né? Muito obrigada. Muito obrigada, Mara. Conteúdo riquíssimo. O que seria de nós sem esses profissionais tão especializados, né? É o que nós sempre repetimos. O uso do álcool ele se faz extremamente necessário. O uso do álcool faz parte da nossa rotina e vai fazer por muito tempo, né? A gente sabe que essa pandemia, nós vamos sofrer galhos delas ainda lá na frente. Então, o uso do álcool ele é indispensável, ele se faz necessário, mas é importantíssimo nós termos cuidado, é importantíssimo que nós tenhamos aí a informação dos cuidados necessários a serem tomados com o uso do álcool e dos cuidados que nós podemos ter com os pacientes que chegarem com esse tipo de queimadura, né? Muito obrigado, Mara, novamente, foi de extrema contribuição. Agora, para falar com vocês, eu vou chamar a Isabela Figueiredo, só lembrando para vocês, pessoal, podem enviar as perguntas já no chat, só peço para vocês que direcionem as perguntas para quem vocês querem fazê-las, tá? Seja para a Isabela, para a Mara ou para a Janaína. Então, coloque, por favor, a pergunta e na frente para o profissional que vai ser direcionado, tá bom? Vou chamar a Isabela Honorato, enfermeira, para falar com vocês a respeito aí também, contribuindo com o nosso webinar sobre o contexto social e clínico e os protocolos de referência. Bem-vinda, Isabela. Quero agradecer, né, a todos, né, a Bebral e a Academia Escolap pelo convite. É uma honra para mim estar aqui nesse grupo, né, tão seleto de pessoas que estão trabalhando aí, né, nesse contexto. E quero contribuir falando um pouco, né, sobre a minha realidade, da onde eu trabalho, e um pouco sobre o nosso protocolo. E ali a gente vai estar trabalhando algumas coisas, né, que para a gente poder contribuir aí com o conhecimento, para a gente poder dividir esse conhecimento. Pode passar. Queria falar um pouquinho sobre os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, sobre a importância, né, que hoje em dia, né, tem os protocolos, ele tem o objetivo de garantir, né, uma padronização, né, das condutas, né, em todos os aspectos, no tratamento, medicamentos, produtos sendo utilizados, né, com a intenção de melhorar, né, para que todos possam estar fazendo da mesma forma, né, e garantir a qualidade para esse paciente que está precisando. Pode passar?
Eu gostaria de mostrar para vocês, né, como eu vou estar falando do protocolo do Hospital João 23, de também mostrar que existem muitos outros protocolos. Eu coloquei aqui alguns protocolos aqui internacionais, mas só para exemplificar para vocês mesmo, né? Nós temos o protocolo da ISB, é uma associação internacional onde pessoas do mundo inteiro contribuem, né, com essas diretrizes internacionais para poder estar nos colaborando, né, com os serviços, com coisas que estão em evidência, né, cientificamente em evidência. Aí nós temos também ao lado também dos Estados Unidos, o próximo aí é da Austrália e nós temos da China também, né? Todos de 2016, 2015, 2019 e agora eu estou mostrando aí o protocolo, né, do Hospital João 23, que está escrito aí FEMIG, é porque o Hospital João 23 faz parte da rede hospitalar, tá? De Minas Gerais. Então, ele está dentro, né, dos protocolos clínicos da rede, né, e a nossa unidade, que é a nossa unidade de queimados, né, o Centro de Tratamento de Queimados, professor Ivo Pitangui. Pode passar. Só para contextualizar, né, então, o Hospital João 23, então, é um hospital de trauma, ele faz parte do complexo hospitalar de urgência da rede FEMIG, então nós recebemos trauma de todos os tipos de trauma e também os queimados, né? Então, a gente faz parte de um hospital de alta complexidade no tratamento de queimado. Em Minas Gerais, nós somos uma referência, né, e é uma visita aérea dele, nós somos uma referência, nós temos 33 leitos para atender esses pacientes, é um número grande, mas mesmo assim, infelizmente, em muitos momentos, o número de pacientes se extrapola. Pode passar. Então, nós recebemos o paciente do pré-hospitalar, né, podendo ser aéreo, terrestre, e para receber esses pacientes vindo do estado como um todo, né, porque em Minas Gerais, apesar da nossa população ser muito grande, a gente tem poucos centros de queimados para poder atender tantas pessoas. O paciente, quando chega, ele vai para a sala de politrauma, ali ele vai receber um primeiro atendimento, vai ser avaliado, né, como um paciente de trauma, e vai ser avaliado pela clínica médica, pela cirurgia plástica, e dali eles já vão dar encaminhamento para esse paciente para o bloco cirúrgico, para uma primeira intervenção. Pode passar. Ali, né, nessa primeira intervenção, como o paciente vai estar todo exposto, ali é o momento de você calcular a superfície corporal queimada e estar definindo, né, para onde esse paciente irá. Ele é um paciente grande queimado? Ele é um paciente médio queimado? Ou ele é um paciente que pode receber um tratamento ambulatorial? Então, é nesse momento que vai fazer isso, né, e vai receber os primeiros cuidados. Então, ali já vai estar sendo definido. Então, né, tudo que eu estou colocando aqui está dentro do nosso protocolo, só para relembrar, né? Então, a gente define ali como pequeno queimado, médio queimado e grande queimado. Em adultos, um pequeno queimado é uma queimadura de 2º grau abaixo de 10% ou 3º grau abaixo de 5%. Em crianças, queimaduras de 2º grau abaixo de 5%. Esses pacientes serão encaminhados para tratamento ambulatorial, né? Nós temos um ambulatório lá também. E os pacientes médio queimados, né, que nós consideramos as queimaduras de 2º grau de 10% a 25%, ou o 3º grau em torno de 10%. E em crianças, queimaduras de 2º grau entre 5% a 15%. Então, esses pacientes necessitaram de internação, né, ficaram na nossa unidade de internação recebendo tratamento. O paciente grande queimado, então, é um paciente com queimadura de 2º grau acima de 25% ou o 3º grau acima de 10%. Também o paciente até pode ter uma queimadura menor, mas se tiver associada com uma queimadura de vias aéreas, é considerada uma queimadura grave, então também ficará na UTI, né? O paciente grande queimado, ele é encaminhado para uma UTI, é uma UTI específica de queimados com 9 leitos. E a criança é uma queimadura de 2º grau acima de 15%, né? A criança a gente considera menos, porque
comparado, né, com o tamanho do corpinho da criança, isso tem uma repercussão muito maior. E lá nós temos uma UTI pediátrica e esse paciente acompanhado lá. Queimaduras de terceiro grau acima de 3% são relevantes em crianças, então a partir de 3% tem que se avaliar a necessidade de internação. Pode passar? Então, tá aí. Atendimento ambulatorial são pequenos queimados e médios queimados com condições de realizar esses curativos no domicílio. Então, muitas vezes esse paciente, ele faz o curativo no ambulatório, vai para casa, depois ele retorna para ser avaliado. E ele é acompanhado lá até receber alta. Agora, o atendimento hospitalar, quando o paciente ficar internado, são os pacientes grandes queimados, os médios queimados sem condições de cuidados domiciliares, idosos ou crianças em idade terra, né, que são os extremos de idade, é muito importante, porque os idosos com as comorbidades, isso também pode afetar. Queimaduras de face e pescoço, porque esses pacientes podem evoluir com um edema de glote, né, com uma insuficiência respiratória, e queimaduras de incapacitantes, né, que são pessoas que não têm capacidade de se cuidar, de autocuidado, e queimadura graves de períneo também, que também são consideradas queimaduras graves, e lesão por inalação, né, que é muito importante, porque esses pacientes, a priori, parece que eles não têm nada, mas eles podem evoluir com gravidade. Pode passar? Então, mostrando aqui um pouquinho da nossa unidade, tá? É o setor de internação. Nós temos 24 leitos, entre leitos de adulto e pediátrico. Pode passar. A nossa UTI, né? São 9 leitos de pacientes grandes queimados. A nossa taxa de ocupação é altíssima, viu, gente? Muito alta mesmo. E os pacientes recebem tratamento intensivo, e os pacientes muito graves e com grandes queimaduras. Pode passar. Nós temos um bloco cirúrgico dentro da unidade, então são 2 salas e eles são específicos do queimado. Só o paciente queimado é atendido lá. Com isso, a gente restringe, a gente fecha a unidade, né, com um setor de internação, uma UTI e um bloco cirúrgico. Tudo isso limitando o trânsito de pessoas, porque a gente sabe que esse paciente é muito vulnerável, né, à infecção e a tudo isso. Então, a gente consegue fechar a nossa unidade. A gente sabe, né, a Mara mostrou aí quão complexo é o paciente queimado. Né? Ele, dependendo da extensão da queimadura, ele tem uma repercussão sistêmica e, com isso, todos os desdobramentos e complicações. Mas, hoje, eu vou focar no tratamento da lesão por queimadura, até porque a gente não tem tanto tempo assim para explanar, mas eu tenho certeza que a gente vai conversar bastante e vamos trocar muita experiência. O que a gente tem que falar é que, basicamente, o tratamento do queimado, ele trabalha entre o desbridamento da lesão, ou seja, a limpeza da ferida, e depois a enxertia cutânea, né? Esse desbridamento, ele pode ser tanto químico, mecânico ou cirúrgico, né? Nós trabalhamos com todos eles no decorrer da internação. Né? Muito difícil um paciente que é internado e que não passa por um bloco cirúrgico, né? Porque geralmente a profundidade, a extensão é importante. E entre esse desbridamento, que é a limpeza da ferida, e a enxertia cutânea, que pode ser autóloga, quer dizer, você vai tirar um enxerto do próprio paciente para colocar, né, numa área saudável para uma área que está queimada, né? Ou ela pode ser homóloga, né? O homólogo é um enxerto que você, depois eu vou estar falando um pouquinho mais, que ele é feito com pele de cadáver, né? Eles tratam essa pele e depois ela serve como um curativo biológico. A gente também tem a heteróloga, que no caso aqui seria, por exemplo, né, que a gente sabe aí que a pele da tilápia está sendo usada aí no Brasil, né, como curativo biológico. Isso é uma enxertia cutânea heteróloga, né? Então, entre o desbridamento e a enxertia, a gente tem o preparo do leito da ferida. E esse preparo é extremamente importante, né, porque é ali que você vai estar preparando o leito para receber a enxertia.
né? E dentro desse contexto do preparo do leito da ferida, nós temos vários desafios, né? Que os principais dele é a formação de biofilme, né, que atrasa a cicatrização, e também a infecção, né? Essa infecção, ela começa local e muitas vezes ela pode se tornar sistêmica, levando o paciente a um choque séptico e até mesmo à morte. Então, a gente precisa cuidar muito bem dessa ferida, porque ela é fonte, né, de contaminação, e o paciente, né, perdeu, né, a barreira mecânica, assim como a Mara falou, então ele fica vulnerável. E se ele é um paciente grande queimado dentro da terapia intensiva, ele também vai ter outros mecanismos de infecção. Esse paciente muitas vezes é invadido, né, por causa dos procedimentos de intubação, de acesso venoso, né, então ele é um paciente muito exposto, então merece um cuidado muito grande. Pode passar. Aí eu estou exemplificando, né, uma ferida que começou a ser limpa ou desbridada, né, e que precisa de um desbridamento cirúrgico, até que essa ferida esteja limpa e pronta para receber o enxerto, né? Aí a gente tem uma caminhada grande. Por quê? Porque esse paciente, muitas vezes, ele não vai tolerar em um procedimento cirúrgico conseguir limpar toda essa lesão. Por quê? Porque o paciente sangra muito, né? É uma cirurgia muito agressiva, né? Ele perde muito sangue, então muitas vezes são desbridamentos sequenciais para que você consiga realmente limpar essa ferida como um todo, né? E as trocas de curativos e as coberturas, né? E a gente utilizando até que essa ferida fica toda limpinha, rosa, brilhante, pronta para receber o enxerto, né? A gente pode olhar ali e pensar assim, gente, mas por que a gente não pode deixar essa ferida fechar sozinha, né? Primeiro, que é de grande extensão. Segundo, que a cicatrização, ela pode ser uma cicatrização defeituosa, né? Ela pode causar retração. É uma paciente que tem uma queimadura aí de axila. Se você deixa fechar sozinho, o que pode acontecer? Ela pode depois não conseguir abrir esse braço, né? Então, ela vai perder função. Então, a gente faz um enxerto e o enxerto também, ele vai servir como uma matriz, né, para que as células migratórias da cicatrização se faça de forma organizada, ficando uma cicatriz esteticamente e funcionalmente melhor para o paciente. Pode passar. Então, gente, eu vou colocar agora o preparo do leito da ferida, né? No desbridamento eu falei ali para que ele serve, realmente é para limpar, tirar tecido necrótico, né? Para poder limpar a ferida e abrir caminho para a nossa cicatrização, que é fisiológica. Mas no preparo do leito também, a gente trabalha também com a limpeza da lesão. Então, quando você vai trocar o curativo, né? Você vai fazer a limpeza dessa lesão. Então, o que nós utilizamos? A gente utiliza antisséptico, tá? A gente utiliza água corrente e a gente utiliza o desbridamento mecânico. Esse antisséptico, nos slides mais para frente, eu vou estar falando o que a gente tem utilizado, né? Mas é importante em ambiente hospitalar, em casa ou num ambiente, por exemplo, ambulatorial, não necessariamente você precisa usar o antisséptico, você pode usar até o sabão mesmo, sabão neutro. Mas dentro do ambiente hospitalar é importante porque nós temos, né, as bactérias residentes no ambiente e a gente precisa descontaminar, né? A intenção é fazer uma descontaminação da ferida. A gente sabe que ela não é uma ferida estéril, ela vai se colonizar em até 24 horas, né? A gente já tem uma ferida colonizada, já pode ter formação de biofilme, então a gente precisa reduzir essa contaminação, né? Então, a gente vai fazer isso com um antisséptico, com água corrente. Essa água corrente tem que ser uma água que você tem que ter certeza que é uma água tratada, que ela está pronta para uso, tá? Então, nós lá, né, o serviço da CCIH sempre avalia, faz avaliações periódicas da água. E o desbridamento mecânico, pessoal, muitas vezes a gente vai fazer até com uma própria gazinha, porque quando você usa a cobertura, muitas vezes fica esfacelos ali, né, que não estão muito aderidos. Então, na hora que você limpa, você consegue estar fazendo um desbridamento mecânico, que é muito importante.
Depois, nós vamos trabalhar com a cobertura primária, que a gente precisa trabalhar com o antimicrobiano. Aí você pode me perguntar, mas a ferida não está infectada? Mas tudo isso é para a gente inibir o crescimento bacteriano na ferida, né? Por quê? Porque ali é uma fonte de contaminação e de entrada, né, para o organismo. Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa de uma cobertura também que faça a gestão do exudato. Ele é um paciente que exuda muito, principalmente na fase aguda, quando ele precisa de receber muita hidratação. Para quê? Para repor tudo aquilo que ele está perdendo pela ferida. Né? Eu falo que o queimado é como se fosse um pote furado. Você coloca líquido e está extravasando. Você coloca líquido e está extravasando. Então, você precisa muito. Então, precisamos de curativos que façam essa gestão. E também preocupamos muito com a aderência, porque ela está relacionada à dor, né? Quanto mais o curativo tem aderência à ferida, depois da troca, é uma dor, né? Porque você imagina, a gente queima a pontinha do dedo, a gente sente muita dor. Você imagina o paciente todo queimado, né? Então, realmente, para poder trabalhar isso também. E depois a gente trabalha com cobertura secundária, que a gente trabalha com gaze e com as ataduras. Pode passar. Ali eu estou mostrando, gente, exemplificando o que seria essa limpeza, né? Nessa primeira foto aí, vocês podem perceber que existe resto de pomada, existe esfacelo, e que quando você compara com a segunda foto, olha o tanto que um desbridamento mecânico pode fazer e pode limpar, né? Então, nós temos muito a fazer, né? Então, o que acontece? Dali, a gente consegue perceber que próximo ao dedo, né, ao último dedo lá, você vê que tem uma área mais amarelada, ali mostra que a lesão ela é mais profunda ali. Por quê? Porque tem um esfacelo mais aderido, ele não conseguiu ser retirado. Então, eu poderia falar que a gente tem uma queimadura de 2º grau, né, que as bolhas foram rompidas, mas que ela é uma queimadura de 2º grau mais profunda naquela região que está mais esbranquiçada, né? Ali nós vamos precisar de mais curativo, né, para poder o quê? Para poder limpar. Dependendo da lesão, muitas vezes precisa ser levado ao bloco para fazer, mas muitas vezes nós conseguimos resolver com a própria limpeza, né? Então é importante. Pode passar. E aqui eu quero falar sobre o antisséptico. Esse comparativo aqui foi feito pela Elza Menoita, né? Ela fala sobre antisséptico de uma maneira muito bacana e ela compara todos os antissépticos, né? Eu sinalizei aí quais são os antissépticos que a gente usa lá na unidade, que é a clorhexidine, que ela é utilizada mais amplamente, né, na hora que você está lavando. Então, em vez de usar o sabão, a gente usa a clorhexidine. Mas também nós estamos utilizando o PHMB lá, com ótimas respostas, né? E a gente utiliza, muitas vezes, não na hora que você está dando banho, né? Ou na hora que você está limpando a ferida, mas depois a gente passa o produto. E atualmente nós estamos utilizando, né, que é o Protanzan, a gente está utilizando mais nas feridas infectadas, mas a gente tem intenção de fazer isso preventivamente, porque estudos têm mostrado a ação do PHMB, né, sobre as bactérias, sobre a questão do biofilme, né? O paciente queimado, ele fica internado por mais tempo. Então, é claro que a gente percebe, né, a ação do biofilme muitas vezes atrasando a cicatrização. E quando a gente vai usando, né, a gente vai quebrando isso e colabora muito para que se desenvolva, né, para que essa cicatrização caminhe para frente para a gente conseguir fazer a enxertia. Pode passar. Eu estou mostrando aí uma sala de banho, tá? É a chamada de balneoterapia. Essa aí é a nossa banheira e a gente leva o paciente, por quê? Porque a gente ceda esse paciente. Na verdade, não é uma sedação, é uma analgesia mais profunda, né? E muitas vezes esse paciente tem uma queimadura
que às vezes sentado numa cadeira ou levando para o chuveiro a gente não consegue acessar, então esses pacientes vão para aí. Desde que nós começamos a utilizar a banoterapia, foi muito bom para o serviço, né, tomando todos os cuidados, né, com a limpeza, a desinfecção, e a gente conseguiu ter um resultado tanto em crianças como em adultos. Então, o nosso protocolo, a gente leva todas as crianças e levamos todos os pacientes que o primeiro banho é dado lá. A gente, infelizmente, não consegue muitas vezes dar banho em todos os pacientes, porque são 24 e muitas vezes você tem que trocar os curativos diariamente, né? Então, às vezes é um pouco complicado, mas a gente faz uma seleção desses pacientes com resultados muito bons. Pode passar. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cobertura primária, né? Que a gente trabalha com esse antimicrobiano, né? O antimicrobiano que a gente mais utiliza é a prata, né? A prata, ela pode estar tanto em cremes, né? Em pomadas, né? Que é a sulfadiazina de prata, que ainda é muito utilizada. A gente sabe que existem muitos estudos falando sobre a questão da sulfadiazina, mas hoje, se você for conversar assim, com a grande maioria dos centros de queimados, a gente ainda usa, né, a sulfadiazina de prata, nem que seja numa fase mais aguda. Eu vou até dizer por quê, porque o que acontece? O paciente, na fase aguda, não exuda muito, eu não falei isso, se você coloca uma cobertura, né, uma cobertura que às vezes você poderia ficar com ela 5 dias, 4 dias, 5 dias, você vai ter que trocar no dia seguinte, porque saturou tudo, né, saturou e você não usa, né, você de uma forma efetiva, né, de custo efetivo. Então, muitas vezes a gente vai utilizar, né, a sulfadiazina nos primeiros dias, e aí, a partir do momento que o paciente vai ao bloco cirúrgico e faz o primeiro desbridamento, a gente já vai colocando uma cobertura especial que pode ficar mais dias, né? E então, muitas vezes a gente pode usar carboximetilcelulose com prata, espumas impregnadas com prata, né? Então, a gente utiliza muito essas coberturas, né? E aí, né, utilizamos também pós-enxertos, né? As telas de silicones, as telas impregnadas também, ou com petrolato ou parafina. A gente, em alguns casos também, feridas mais profundas, às vezes a gente utiliza os colágenos, tá? E depois também, no momento, numa fase mais final, quando o paciente já está quase todo cicatrizado, a gente também usa o ácido graxo essencial insaturado. Então, a gente tem uma gama lá grande, né, de coberturas. Vou até colocar aqui também, né, que eu esqueci de falar, o nosso protocolo está em revisão. Então, na hora que vocês entrarem lá, está até disponível lá no site da FEMIG, vocês vão ver que esses tipos de cobertura não estão lá, mas brevemente a gente vai estar colocando o nosso novo protocolo, todas essas coberturas que a gente utiliza. Pode passar. A cobertura secundária, gente, a gente pode usar gases, rayon, atadura de crepom e a rede tubular. Por quê? Porque essas gases ajudam também a gente fazer, né, a gestão do exudato, né? O que a gente percebe é que muitas vezes esse exudato vai extrapolar, né? Muitas vezes a cobertura, então a gente está precisando dar conforto, né? A gente tem que se preocupar com a funcionalidade, usar, né, técnicas específicas de enfaixamento para observar realmente a funcionalidade desse segmento, né? Tomando todos esses cuidados. Lá a gente trabalha com a gase queijo, que é uma gase que você compra grande, você corta e vai processar, né? E porque o paciente queimado gasta-se muito, né? É um paciente caro, mas para o serviço ele é um paciente caro, porque os insumos, né, em grandes quantidades, né? Então a gente precisa trabalhar com custo-efetividade para a gente estar fazendo algo que seja... vamos dizer, que a gente consiga continuar, né? Não adianta a gente usar algo que você não vai conseguir permanecer pelos custos. Pode passar. Então, aí, né, nós estamos falando aí, mostrando para vocês um exemplo de enxertia cutânea, né? Nós temos uma ferida limpa, rósea, né? E a gente coloca uma película de pele. Essa pele
ela é da epiderme, pega um pouco da derme também, né? E essa lâmina, ela é retirada, ela pode ser retirada tanto com a faca de Blair quanto com o dermátomo, que é um equipamento onde se retira, né? Eles tiram essa lâmina de pele, pode ser retirada da coxa, pode ser retirada, agora o paciente queimado vai retirar aonde ele tiver, né? Porque às vezes ele está muito queimado, então aonde ele tiver a área doadora, é ali que vai ser retirado. Muitas vezes essa lâmina, ela é perfurada, por quê? Porque se houver algum coágulo, alguma coisa, vai se drenar por ali, tá? Então, em cima desse enxerto, a gente pode colocar, né, as gases impregnadas ou as telas de silicone também podem ser colocadas sobre o enxerto, né? Às vezes ele é fixado ou muitas vezes ele nem é fixado, então o paciente precisa ficar de repouso. No nosso protocolo, esse paciente vai ficar 3 dias sem troca de curativo, tá? Até para ver uma integração desse enxerto. Depois a gente faz uma primeira troca, avalia a pega desse paciente, põe o curativo de novo e fica mais 2 dias, tá? Esse protocolo, gente, ele vai muito de serviço para serviço, né? A gente sabe que existem outros tipos de protocolo, mas lá na nossa realidade é o que a gente percebeu que dá certo, né? E a gente tem dado continuidade a essa prática. Aí mostrando, né, a retirada da pele, aí no caso tá usando a faca, tá? A área doadora é mais uma lesão que a gente precisa de tratar e tem que ser tratada com cuidado, porque ela pode infectar, ela pode aprofundar. Então, a gente utiliza também ou a tela de silicone ou a gase impregnada, tá? E temos feito outros arranjos e tomando sempre cuidado. É uma área muito dolorosa, tá? Porque você pega a epiderme bem fina, então é uma área dolorosa que a gente também precisa estar cuidando, né? Fazendo um cuidado bem feito para que não tenha complicações. Pode passar. Aí é um exemplo de pele que a gente fala que é uma pele que foi mechada. Esse equipamento chama mesh graphite. O que ele faz? Ele perfura essa lâmina de pele e expande ela. Você pode expandir em até 5 vezes o tamanho. Geralmente é utilizado em paciente grande queimado, que tem pouca área doadora, né? Existem cuidados especiais, porque nesses furinhos, ela parece uma meia, né? Aquelas meias quadriculadas, né? E a gente tem que cuidar bastante, porque pode causar hipergranulação nesses furinhos, né? E pode deixar uma cicatriz muito ruim para o paciente, esteticamente e funcionalmente. Pode passar. Aí, gente, eu estou mostrando, então, a enxertia de pele homóloga, tá? Em quais são os casos que a gente utiliza? Quais são os critérios? São pacientes grande queimados, que não tem área doadora, tá? E que muitas vezes precisa fechar essa ferida para que minimize, né, o risco de infecção. Essa pele, ela vai servir como um curativo biológico, ela geralmente integra muito pouco, tá? E depois o próprio organismo vai expelindo ela, tá? Então, ela serve para ganhar tempo com esse paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês das crianças, né, lá de Janaúba, né, que teve aquele acidente em Janaúba, onde várias crianças se queimaram. As crianças mais graves, com maior extensão, elas foram para o João, né, e o paciente, né, a criança que ficou mais queimada, ela precisou fazer vários enxertos homólogos, na tentativa, né, de conseguir ganhar tempo para que essa criança não houvesse infecção, né, e não evoluísse, tá? Então, nesses casos que a gente usa. Em Minas Gerais ainda não temos banco de pele, tá? Mas nós pedimos muito de São Paulo, Rio, Porto Alegre, que fornecem a pele para a gente estar fazendo essa enxertia de pele homóloga. Pode passar. E aqui, no caso, são os retalhos também, né? Os retalhos, eles servem para feridas mais profundas,
né? Porque você tem que fazer com uma pele de espessura total, e muitas vezes a gente precisa fazer, principalmente nas queimaduras elétricas, onde os pacientes têm queimaduras profundas, né? As queimaduras elétricas, elas queimam de dentro para fora, então geralmente são queimaduras profundas. Aqui nesse caso, é um caso de um paciente que teve uma cicatriz ruim, né? Muito ruim, e que eles retiraram toda essa cicatriz, né? E rodaram o retalho. O retalho, qual que é a diferença do retalho para o enxerto? Ele tem um pedículo, né? Ele fica ligado, ele continua ligado na pele do paciente. E ali por baixo daquela pele que foi retirada e que foi avançada subjacente ali, você tem uma artéria de irrigação, né? Então, no caso, você vai permanecer ali por até 21 dias esse retalho, tá? Essa parte que ficou aberta, ela é feito um enxerto de pele, e depois de um tempo eles vão tirar esse pedículo e o paciente vai estar fechado se tudo correr bem. Pode passar. E aí, gente, é o que eu tenho para dizer para vocês. Ali é uma foto da nossa equipe, a gente estava no congresso, na verdade, na jornada de queimaduras, que foi em Belo Horizonte, em 2019, né? E coloco para vocês, a união é força, quando há trabalho em equipe e colaboração. Coisas maravilhosas podem ser alcançadas. Então, é uma equipe, né, que está ali trabalhando em prol do paciente. É muito trabalho, mas é muito gratificante ver esse paciente saindo dali, retomando a sua vida, né, retomando as suas coisas, mas a gente sabe, ele nunca mais será o mesmo. Então, é aquilo que a Mara falou, né? O ideal é que a gente previna, que a gente faça prevenção, né? Mas se caso acontecer, né, nós estamos ali para poder atender esse paciente da melhor forma possível, tá? Muito obrigada e fico aí à disposição de vocês. E o próximo são as minhas referências. Obrigada, Isabela. Conteúdo riquíssimo também. A Isabela vivencia aí a rotina dos pacientes queimados no dia a dia dela, né? E a gente consegue perceber a importância de um profissional especializado, né? O conteúdo rico que traz, o conhecimento, as melhores técnicas, os melhores produtos, sempre pensando no bem-estar desse paciente, né? Muito obrigada pela tua colaboração, Isabela. Só lembrando vocês, pessoal, que o questionamento que vocês tiverem podem mandar aí no chat do nosso evento. Só lembrem de colocar novamente para quem vocês vão direcionar as perguntas, tá bom? E ao final da nossa apresentação, eu vou fazer a pergunta para o pessoal aqui. Obrigada novamente, Isabela. Agora nós vamos continuar a nossa apresentação com a enfermeira Janaína, colega B. Brown. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, dividindo a tela com pessoas que eu sou fã, né? Profissionais maravilhosas, como a Mara, como a Isabela, que nos inspiram todos os dias no nosso trabalho e nos impulsionam a gente continuar o que a gente vem fazendo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias no cuidado desse paciente, que a Isabela e a Mara também já falaram para a gente, né? A gente está falando de um tipo de ferida que se comporta, né? Que tem um comportamento muito parecido com as feridas comuns. Não é necessariamente igual, porque elas mantêm-se uma parte do tempo já mais alcalina do que as outras, mas isso tudo pode ser corrigido. Então, a gente traz para vocês um portfólio, né, para o manejo dessas queimaduras, onde vocês vão assegurar a perfusão adequada, vocês vão minimizar a contaminação bacteriana, vão ter mínimos efeitos negativos, fornecer um ambiente ideal para a cicatrização, vão promover uma nutrição adequada, porque vai ter um fluxo sanguíneo ideal, porque a gente vai conter essa infecção e vai fazer com que essas feridas evoluam da forma que a gente espera. Tá? Obviamente que nem sempre elas seguem aquele fluxo que a gente realmente espera que elas sigam, mas a gente tem total condição de evoluir de uma forma mais linear, como eu costumo falar aqui, né? Para que a gente conduza esse tratamento. Pode passar, Paty.
Então, o que é que a gente tem que garantir nessa ferida, né? A gente tem que garantir a limpeza, o desbridamento e o curativo adequado. E como a gente vai fazer, né? A gente vai fazer que a superfície dessa ferida ela fique livre dos detritos, das células mortas e dos micro-organismos. Para isso, a gente precisa limpar, desbridar, tirando esses detritos, tirando essas células mortas, esse tecido morto, e o curativo, a gente vai precisar fazer com que esse curativo seja utilizado no momento ideal. Como eu costumo falar, utilizando uma ferramenta onde a gente possa fazer a gestão dessa lesão e planejar o cuidado devido. Pode passar, Paty. E aí, para a gente começar a falar, eu trouxe mais uma vez o time. Vocês sabem que a gente vem nesses webinars que a gente vem fazendo, a gente tem falado bastante, porque eles sequenciam o nosso trabalho. Não necessariamente que a gente vai seguir essa sequência, mas a gente prepara, a gente elabora um plano de cuidados para esse paciente de forma que a gente aborde todos esses planos, sem esquecer nenhum destes componentes. Então, a gente faz a gestão adequada do tecido, a gente controla a inflamação e a infecção, a gente faz um manejo do exudato e a gente tem a certeza que essas bordas vão ser bem manejadas também. E a gente mostra para vocês que o nosso portfólio, ele inclui todos esses momentos, ou seja, eu atuo desde a limpeza até a reparação total do tecido, fazendo com que a cicatrização aconteça da forma esperada, né? Obviamente que a gente tem os percalços no caminho, mas a gente consegue corrigir, fazendo uma avaliação devida e olhando o paciente de forma bem holística. Pode passar. Então, para a preparação do leite da ferida, como a Isabela bem falou, ela já usa o nosso produto premium, né, o campeão, que é o Prontosan, onde a gente fala com muita tranquilidade. A gente hoje não vai se aprofundar no Prontosan, mas vocês podem assistir o nosso webinar sobre o Prontosan, que está no YouTube, está maravilhoso, a gente fala e explana muito bem todos os pontos necessários, mas a gente vai fazer aqui um check-up geral de tudo que a gente precisa falar sobre o Prontosan. O Prontosan ele é uma solução estéril, uma solução para limpeza de ferida, né? Ele é uma solução estéril, a verdade, ela é a única solução estéril do mercado para limpeza de ferida. Ela é composta pela polihexanida, muito conhecida, e pela andecilamidopropilbetaína. Ela é uma betaína sintética, é uma betaína que é criada e patenteada pela B. Braun, porque a betaína em si, ela é um derivado betaínico e tem um alto poder alergênico. Então, desta forma, a gente criou uma betaína que tirasse todas esses percalços para que a gente possa evoluir da forma devida. Ele também é um regulador de pH através do ácido andecilogênico, eu estou gaguejando, mas é esse mesmo, e permite um uso contínuo e prolongado, sem fazer com que ele leve a formação, possa apresentar resistência, né? Gaguejei um pouquinho, mas saiu. Pode passar, pai. E, na verdade, gente, para falar um pouquinho do que é a composição do Prontosan, então, a polihexanida, ela é uma molécula de carga dupla que vai atuar na membrana dessa bactéria. A parte das cargas duplas alternadas que existe na membrana, na superfície dessa molécula, ela entra em contato com a membrana dessas bactérias, desses micro-organismos, fazendo com que ela entre em lise, promova uma tensão superficial dessa membrana. Dessa forma, esse conteúdo citoplasmático ele vai ser extravasado e ele vai perder todo o seu material replicante, ou seja, esse micro-organismo entra em lise e morre. Por isso que a limpeza contínua com o Prontosan faz com que a gente elimine não só os micro-organismos e as bactérias na sua forma planctônica, ou seja, aqueles que ainda não estão agregados ao biofilme, como também ao biofilme. Porque, juntamente com o surfactante, que é a andecilamidopropilbetaína, que age como se fosse um detergente, ele vai fazer com que esse biofilme ele fique estressado, né? De forma que a gente leve a um estresse, a uma tensão superficial na superfície polimérica extracelular desse biofilme, fazendo com que essa superfície polimérica seja dissolvida e a polihexanida possa penetrar nessa microcolônia. E aí, essa microcolônia, à medida que a gente vai limpando, a gente vai destruindo, a gente vai retirando aquilo que impede o processo de cicatrização, tá? Essa andecilamidopropilbetaína, ela também provoca, ela ajuda com que o quorum sense desse biofilme, ele seja impedido, né? Ele não vai evoluir,
Por isso, a gente deve usar de forma contínua, sem ter medo ou ter algum receio que esse produto leve a uma resistência, porque ele não é um fármaco, muito pelo contrário, são duas moléculas que estão ali ajudando, duas composições químicas que estão ajudando no combate a esse biofilme, na redução da inflamação, porque quanto mais micro-organismos eu retiro, menos estressada vai estar essa ferida, ele reduz o processo inflamatório e também, se estiver infectada, ele regride o processo de infecção. A gente tem as duas apresentações, a gente tem a apresentação em solução, que é o Prontosan Solução 350 ml, e a gente também tem o Prontosan Gel. O Prontosan Solução, ele vai fazer uma limpeza dessa ferida. Então, por isso que a gente tem que irrigar diretamente no leito da ferida, porque quanto mais ele age, mais ele reduz o processo inflamatório, ou seja, ele diminui a congestão, ele diminui a hiperemia local e também vai agindo no biofilme. Em seguida, a gente vai fazer com que aquela gase ali em cima haja por rinçagem. Esse processo, ele vai ser evaporado com o passar do tempo, óbvio, porque é solução, mas a gente pode complementar esse uso e fazer com que o Prontosan permaneça por mais tempo no leito da ferida com o nosso Prontosan Gel. O nosso Prontosan Gel tem a mesma composição, 0,1% de desilamido-propilbetaína, 0,1% da polihexamida, glicerol, água purificada, também é estéril e também vem em sistema fechado. Ambos são produzidos em sistema fechado. A água que a gente utiliza para o Prontosan, por exemplo, ele é a mesma água que é utilizada para a injeção no ser vivo, ou seja, a água bidestilada. Ela é estéril, posso dizer assim, desde a sua nascente, desde a sua essência inicial, ou seja, o frasco do Prontosan, ele é produzido naquele momento que vai ser engarrafado. Então, a gente tem a certeza que esse produto não tem contato nenhum com nenhum agente, um corpo estranho ou um corpo externo. Então, eu estou utilizando o produto com toda a segurança, estéril e sistema fechado. Pode passar. E aí, quais são as indicações do Prontosan? O Prontosan é o único que eu posso dizer que limpa, desbrida e promove umidade à ferida. Por quê? Ao passo que ele destrói os micro-organismos, ele faz com que esses detritos sejam liberados para a superfície, fazendo uma limpeza suave, sem precisar que você faça nenhuma fricção no leito da ferida, porque por rinçagem, por dissolução, ele superficializa e vem junto da gase algumas vezes. Como isso acontece? Pode passar, Paty. O nosso Prontosan, a nossa betaína, nosso Prontosan, ele tem na sua andesilamidopropilbetaína uma dupla cabeça, né? Tem dupla ponta. Uma ponta, que é a cabeça, é considerada hidrofílica, ou seja, ele gosta da água, e a cauda é hidrofóbica, o que faz com que a cabeça ele fique mergulhada na solução, fazendo com que ela venha repelir os detritos. O que é que significa? Que à medida que ele vai soltando esses detritos, esse excesso de micro-organismo, tecido necrosado, né, tecido morto, ele vai fazer com que aquilo venha para a superfície da ferida, fazendo essa limpeza de forma suave, sem agressão ao tecido. Ou seja, ele limpa de forma seletiva, suave e com toda a segurança de ser um produto estéril que vem de sistema fechado. Então, além de tudo, ele diminui a inflamação, ele limpa, desbrida e ainda tem ação antifúngica. Então, nós temos a solução perfeita para manter um pH adequado para as feridas. A gente não vai se aprofundar em pH, mas a gente também fala muito bem na aula de Prontosan sobre pH, fazendo porque o que é que o Prontosan é? Ele é um regulador de pH. Por ser um regulador de pH, ele faz com que essa microcolônia ela seja destruída e vá sendo eliminada. Pode passar. Então, o PHMB, ele é uma mistura, né, heterodispersa de polímeros, isso a gente já vem falando. Ele age como se fossem as metaloproteínas, mas, na verdade, ele combate a ação das metaloproteínas, fazendo com que não produzam as citocinas e não leve à apoptose celular. Ou seja, a partir do momento que eu limpo com Prontosan, eu limpo, desbrido e mantenho o leito preparado para receber qualquer cobertura que possa agir diretamente no tecido sem nenhuma resistência. Pode passar.
Como eu falei, a influência do Protosan no pH, né, ele tem uma eficácia antimicrobiana. A gente sabe que os tecidos, né, com bastante micro-organismos ou com biofilme, ele tem a tendência a ser mais alcalino, e isso faz com que seja um clima ideal, seja um microclima ideal para o crescimento desses micro-organismos, fazendo com que esse biofilme esteja sempre sendo alimentado por matéria orgânica, por estar no meio ideal. Então, o que a gente faz com isso? A gente, ao utilizar o Protosan, a gente faz com que ele mantenha o pH ideal, que é o pH próximo ao pH neutro ou próximo a neutro. Nada de alcalino, nada de muito ácido, sempre próximo de 5, entre 5 e 6 de pH, tá? Então, ele como regulador de pH, ele vai mostrando com que ele vai fazendo com que o preparo do leito da ferida realmente aconteça. Então, o que é preparar o leito da ferida para a gente, né, com o Protosan? É fazer com que ele esteja limpo, esteja preparado para receber qualquer outro penso para o combate da infecção, faz com que eu vá eliminando essa carga microbiana, diminuindo a inflamação e mantendo o pH adequado no leito da ferida. Pode passar, Paty. Com isso, a gente vai combater o biofilme e vai regular o pH da ferida. Ou seja, mesmo que a ferida provocada, né, a lesão provocada por queimadura, seja uma lesão naturalmente mais alcalina, que se mantenha mais alcalina por mais tempo, por ser considerada uma ferida traumática, né? Então, ela tem uma exposição maior, tem a exploração maior pelos micro-organismos que levaram à formação dessa ferida. Então, utilizando o Protosan do começo até o final, então a gente vai fazer com que o meio se mantenha ideal e preparado para receber qualquer cobertura. Lembrando sempre que o biofilme ele tem a capacidade de se reconstituir a cada 24 horas. Então, significa que eu não preciso, eu não devo utilizar só naquele momento. Ah, utilizei o Protosan, a ferida evoluiu super bem, agora eu posso parar, eu vou utilizar água destilada, ringue ou soro. Errado. A gente deve utilizar o Protosan solução do começo até o final, para evitar que o que a gente fez até agora seja perdido, porque a gente vai fazer com que esse biofilme seja restabelecido com 24 horas, se não for combatido e se não for mantida a preparação do leito da ferida. Pode passar, Paty. E aí, a gente faz com que o descontrole da carga microbiana aconteça, né? Como eu já falei um pouquinho antes desse slide, e aí a gente faz com que a lesão esteja mais alcalina do que deve. Tá? Então, lembrando sempre que a gente tem um regulador de pH no nosso Protosan e faz com que o meio seja ideal e a preparação do leito da ferida realmente aconteça para receber os curativos. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho da prata, a gente vai ver, né, a gente vai entender como a ação conjunta do Protosan com a prata, eles são atores principais na ação desse contexto, porque à medida que o Protosan solução e o Protosan gel, ele prepara o leito da ferida, na verdade, para receber a prata, né? E que é aqui, como a Isabela bem falou, e a Mara também, é uma conduta inicial. Vou contar um pouquinho para vocês a história da prata. A prata é utilizada há mais de 2.000 anos, né? Em 1965, foi um momento em que foi descoberto que a utilização da prata na sua forma tópica, ela agiu muito bem em queimaduras infectadas. Então, foi a partir de queimaduras infectadas e da ação eficaz e eficiente da prata tópica local nas feridas queimadas que a gente estende o uso da prata para as feridas infectadas, ou seja, foi a partir de uma lesão por queimadura que a gente estendeu o uso da prata para todo o tratamento de feridas infectadas. Ela vai agir diretamente no DNA desse micro-organismo, no DNA dessa bactéria e no RNA, fazendo com que todo o material replicante desse micro-organismo seja destruído e assim a gente não tenha mais aquele micro-organismo. Aquele micro-organismo, ele entrou em lise, morreu e ela vai fazer com que o leito seja cada vez mais preparado para a evolução do processo de cicatrização. Porque a partir do momento que eu não tenho micro-organismos, eu que não tenho impeditivos para a evolução do processo, que é o biofilme ou até os micro-organismos livres que exacerbam o processo de inflamação, para uma infecção também, então eu mantenho o meu processo de cicatrização, ocorrendo. Pode passar, Paty.
como eu já falei, né, ele interrompe a função das enzimas e proteínas daquele micro-organismo, fazendo com que a ação replicante dele não aconteça mais. Então, junto com o protossane, relembrando da ação dele, que ele age na membrana celular da bactéria, do micro-organismo em si, fazendo com que a tensão aconteça, a prata penetra e ele, junto com a polihexanida, vai destruindo aquele DNA, aquele RNA, que é o replicante desse micro-organismo, fazendo com que eles entrem em lise e morram. Então, dessa forma, eu combato o biofilme, fazendo com que a colonização seja o ideal para evoluir no processo de cicatrização. Pode passar, Paty. E aí está o nosso calcitrol, que é a nossa placa com prata, né? A gente tem uma placa de hidropolímero que tem de poliuretano com uma superfície com prata 100% disponível. Prata 100% iônica. Nós temos 60 ppm de prata, né? Partícula por milhão disponível para ser utilizada no leito da ferida, que a gente já sabe, todos os guidelines já falam, que a concentração ideal para ser antimicrobiana da prata precisa ser entre 20 e 40 ppm, né? E aí a gente tem disponível para você 60 ppm de prata, que faz com que ela não se perca, ou seja, a quantidade seja ideal para que seja uma liberação lenta e sustentada durante 7 dias. E por que essa liberação acontece de forma lenta e sustentada? Pode passar. Deixa eu falar um pouquinho dos benefícios do calcitrol, né? Ele é altamente eficiente, ele não é preciso ativar, como eu já falei, a nossa prata, ela é uma prata iônica, a gente sabe que a prata metálica, ela precisa ser ativada pelo meio ou pelo meio líquido, ou seja, ou vai molhar esse penso com algum líquido estéril, ou vai contar que o exudato dessa ferida entre em contato com esse penso e ative essa prata. Para contar com isso, eu preciso ter uma ferida bastante exudativa, né? E aí, muito provavelmente, ela não vai estar ativa na quantidade suficiente que deveria para agir. Então, desta forma, se a gente tem uma prata iônica agindo no leito da ferida, a gente vai ter a garantia de que ela está agindo desde os seus primeiros minutos de contato com o leito da ferida. Além do que, ela não vai se perder naquela concentração ideal antimicrobiana de 20 a 40 ppm e ela vai ter essa liberação. Tá? Ela tem uma eficácia antimicrobiana sustentável por até 7 dias e a remoção dessa cobertura é atraumática. Em alguns casos, você vai retirar essa espuma e você vai ver que aquela parte que é a camada com prata escura, porque a nossa prata é uma prata escura, ela vai estar diretamente em contato com a ferida e algumas vezes ela desprendeu da espuma. Isso não é problema nenhum, isso é o princípio ativo que está em contato com o leito da ferida. À medida que ele vai sendo utilizado, ele vai perdendo a coloração, porque foi utilizado e vai saindo, ou seja, não há problema algum. Até porque a coloração acontece em qualquer tipo de prata. A nossa é mais visível porque é uma prata escura, mas isso não é coloração, isso é apenas o princípio ativo que está no leito da ferida. Pode passar. Como eu falei para vocês, a gente tem... Só mais um, Paty, por favor. Paty? Só mais um. Eu volto para o calcitrol paste. Então, para falar para vocês um pouco de como funciona a tecnologia calcitrol, ele é uma matriz de prata iônica, né? Essa matriz de prata iônica, como eu já falei, ele tem 60 ppm de prata, que está ativa para atuar no meio do leito da ferida a partir dos primeiros minutos que entra em contato com o tecido. E essa matriz, o que é que acontece? O exudato, né, do leito da ferida e o próprio leito da ferida, ele é rico em sódio. Então, a partir do momento que há a transferência desse exudato para a espuma, essa matriz ela vai ficando encharcada, vai promovendo a formação de uma gelatina e vai liberar essa prata no leito da ferida. A partir do momento que essa prata vai sendo liberada no leito da ferida, ela vai agindo. Então, por isso que a gente fala que a gente tem uma matriz de prata iônica de liberação lenta e sustentada por até 7 dias, porque a partir do momento que vai sendo liberado o fluido daquele tecido para a espuma, a prata vai sendo liberada para o meio e vai sendo liberada de forma que vai atuando por esses 7 dias, tá? Isso acontece tanto na espuma com prata como no nosso calcitrol paste. Pode voltar, Paty. E aí está o nosso calcitrol paste, que é a nossa prata em pasta, né? Ele está liberado, ela é altamente eficiente, ela vem pronta para uso, a prata é iônica, a única diferença é que ela precisa ser agitada, porque ela vem com a matriz de alginato de cálcio
separada da prata. Então, quando eu uno, que eu agito, eu faço com que essa prata seja incorporada à matriz de osnato de cálcio com prata. Da osnato de cálcio vai se transformar em osnato de cálcio com prata. Então, ela é ativa de amplo espectro, a única diferença é porque ela é tópica e a ação dela se dá por 72 horas, sendo necessário a troca do pence e a reaplicação do curativo. Lembrando sempre que a gente precisa fazer a associação da limpeza com Prontosan, que é o início do preparo do curativo, porque ele retira também restos de curativos anteriormente utilizados, fazendo com que o meio fique livre e preparado para a recepção desses outros pensos. Pode passar, Paty. Pode passar? E aí, mais uma vez, mostrando para vocês como funciona, né, a liberação dessa prata para o meio. Essa matriz está toda ali, desde sendo ela a prata em pasta, como a prata ligada à espuma. Aquela matriz vai ser encharcada pela liberação do fluido que vem do leito da ferida, rico em sódio. Ela entra em contato com essa ligação covalente, forma gelatina e toma cuidado, toma o lugar desse cálcio, dessa prata, fazendo com que a prata seja liberada para o meio. Ou seja, eu tenho, como eu falei, a liberação da prata lenta e sustentada por até 7 dias. Pode passar. A gente tem... Só volta um, Paty, por favor. Só para falar para vocês em que momento eu devo utilizar o Calgetrol Paste ou o Calgetrol Placa, né? O Calgetrol AG. E é de sua livre escolha. Tá? Você tem uma ferida mais plana, eu quero utilizar, e está mais exudativa, eu quero utilizar o meu Calgetrol AG, que é com a espuma de poliuretano. Tudo bem, ela é mais plana, a prata vai entrar em contato direto com o tecido e vai estar agindo. Mas eu tenho uma lesão tunelizada e eu quero fazer com que a prata entre em contato em todos esses tecidos. Então, o ideal é que você utilize o Calgetrol Paste, porque, além de tudo, ele tem um bico. Esse bico, ele é um bico, já vem preparado realmente nessa ponta dosadora para que ela seja introduzida no leito da ferida. Ele vem também estéril por fora, que pode ser manuseada pelo próprio profissional que está realizando esse curativo. Tá? Então, vai depender do tipo de ferida, vai depender da sua disponibilidade. Não significa que se eu tenho uma lesão plana, eu não posso utilizar o Calgetrol Paste. Posso sim, vai depender da minha escolha. E de que forma eu vou fazer essa cobertura secundária no Calgetrol Paste, por exemplo? Eu vou utilizar uma tecnologia com silicone, o que é ideal para a gente alinhar e realinhar a cicatrização dessa ferida. Pode passar, Paty. Então, o que é a recomendação internacional para a utilização do silicone? Então, ela tem que ter a capacidade de gerir microclima, ou seja, eu tenho que ter uma espuma que faça a absorção, fazendo o manejo desse exudato, lembrando sempre do time, né? Eu estou ficando na cara do time, a pessoa fala em time, mas é porque norteia muito bem o nosso tratamento e faz com que a gente lembre sempre também do manejo do exudato. Ele facilita a aplicação e remoção, porque ele tem uma retirada seletiva, ele tem uma retirada atraumática e ele não retira tecido viável, nem retira a pele circundante, né? A pele ao redor da ferida. Ele também dá a capacidade de avaliação da pele. Por quê? Porque ele é reposicionável. A partir do momento que eu retiro essa cobertura e avalio aquela pele ao redor, eu posso reposicionar sem nenhum problema, sem nenhum trauma e sem perder a adesividade. A adesividade esta que também é seletiva na retirada. Por quê? Porque as bordas também precisam ter silicone. Né? A região anatômica de aplicação do tenso, ela é muito beneficiada, porque é um curativo atraumático, é um curativo maleável, que se adapta bem aos contornos do corpo e tem um tamanho correto para a sua aplicação. Pode passar. Além disso, essa superfície externa, ela é de baixo atrito, né, evitando com que haja fricção daquele local. Ela tem múltiplas camadas, são recomendações internacionais, e isso não dita que ela seja 3, 4, 5 ou 6. Dita que ela precisa ser múltiplas camadas. No referencial teórico, ele não fala a quantidade, no referencial teórico de autores que fizeram estudos randomizados com evidência científica, ele fala que deve ter múltiplas camadas, e não que necessariamente seja 3, 4, 5 ou 6, tá? Mas que não seja apenas uma nem duas, tá ok? Então, ele tem tamanho suficiente para cobrir a área, ele deve ter um tamanho suficiente para cobrir toda a área lesada e pele circundante e capacidade de remover a quantidade de exudato, fazendo esse manejo no leito da ferida. Pode passar, Paty.
Então, recomendações internacionais também, esse trabalho é um trabalho muito procurado, né? Um trabalho muito lido. Se vocês entrarem na internet, vocês vão conseguir verificar essas recomendações que a gente está trazendo aqui para vocês. Não é criação da Brown, a gente também pesquisa trabalhos externos e autores importantes e relevantes ao nosso trabalho, né? Então, ele fala que a alta absorção ou a taxa elevada de transmissão de vapor úmido são as propriedades preferíveis de uma cobertura usada para prevenção e tratamento de feridas. E em se tratando de queimaduras, a gente precisa realmente que esses pontos sejam bem explícitos e atuem muito bem no momento de utilizar um penso. E para isso eu trago para vocês o nosso Askina Dressel, né? O Askina Dressel é nossa espuma com silicone, né? Ele é uma espuma de multicamadas, ele tem alto índice de evaporação de umidade, ele tem um alto MVTR, ele faz a retirada desse adesivo de forma traumática, ele é impermeável à água e bactéria, ele é reposicionável, ele é composto por material de não tecido em ambos os lados e tem um silicone suave que promove a retirada atraumática sem remover extrato córneo, e ela tem uma espuma hidrofílica com pontos, né, com poros de 3 a 5 milímetros que facilita a absorção do exudato. Ou seja, tudo que eu falei anteriormente, que é recomendação internacional, o nosso Askina Dressel, ele está norteado nesses valores, né? Então, eu tenho tudo que ele está totalmente dentro das recomendações internacionais. Então, quais são as indicações? São feridas exudativas, feridas traumáticas e queimaduras de primeiro e segundo grau, o que é muito importante a gente entender, porque a gente sabe que o silicone ele tem essa capacidade de realinhamento, ele faz com que aquela camada superficial, que ela é bem suave, ela alinha essa cicatrização, fazendo de que ela ela blinda aquele poro, evitando que ele tenha uma parte que epitelize ou que granule mais do que outro, tá? Isso é um papel do Askina Dressel, de um silicone em si. E ele previne também as lesões por pressão. Pode passar. O que também é frequente em pacientes queimados, né? Porque o paciente passa muito tempo internado e algumas vezes também precisando dessa mudança de decúbito. Em nenhum momento isso está longe. Então, o Askina Dressel traz os benefícios de ter uma proteção absoluta contra micro-organismos, porque ele é impermeável à água e bactéria, e ele tem uma taxa de MVTR mesmo sob pressão, uma alta taxa, ou seja, ele libera umidade e ele faz troca gasosa. Então, ele tem capacidade de absorção de exudato e liberação do excesso de umidade. Atua até 7 dias no leito da ferida e é reposicionável, tá? Além disso, eu posso associar o nosso Calgitrol Paste de forma que ele vai fazer o manejo do leito da ferida, o manejo desse exudato, das margens da ferida e ainda vai manter a ação do Calgitrol ali por 72 horas. Então, para completar o nosso time de silicone, a gente trouxe para vocês o Askina Sealnet, e vocês vêm observando que a gente tem todos os momentos do processo de cicatrização envolvidos em nosso portfólio, que vai desde a limpeza, que vai do começo até o fim. Temos o combate à infecção com a nossa prata, nosso time Askina Calgitrol, que pode ser em placa ou em pasta, e agora nosso time silicone, que é o nosso Askina Dressel. Nós temos o Askina Dressel e o Askina Sealnet. O Askina Sealnet é a nossa película de silicone em ambos os lados, né? A gente tem uma camada que ela é totalmente blindada de silicone, com poros mínimos, porque ele é entrelaçado, e isso faz com que haja um impedimento da granulação desse tecido por entre os poros, fazendo com que, como o Askina Dressel, a cicatrização ocorra de forma linear e ele iguale esse tecido. Pode passar. Como isso acontece? Eu vou limpar a ferida com proteção solução, vou colocar o Askina Sealnet a partir do momento que esse leito está preparado para receber minha Askina Sealnet, e eu faço uma cobertura secundária, porque nessa cobertura secundária vai ser absorvido o excesso de umidade que essa ferida vem a promover, tá? Vem a produzir. Então, a gente observa facilmente como ele permite a passagem desse exudato para a cobertura secundária, fazendo com que, inclusive, você possa fazer a cobertura secundária e manter o Sealnet no leito da ferida, tá? Pode passar. Então, quais são as indicações do Askina Sealnet? Dentre todas as indicações de feridas traumáticas, skin tears, corte e abrasão, laceração, a gente tem as queimaduras de primeiro e segundo grau. Preparei o leito da ferida, posso utilizar também o meu Askina Sealnet. O que é que vai fazer com que eu escolha o Askina Dressel ou Askina Sealnet?
sua escolha, sua disponibilidade no serviço. Uma ferida mais exudativa, eu vou utilizar a espuma de silicone. Uma ferida um pouco menos exudativa, que eu possa utilizar uma cobertura secundária, eu posso utilizar o Silvet. Tendo em mente que a tecnologia de silicone, ele vai fazer com que a ferida, a cicatriz seja plana e essa granulação e epitelização aconteça de forma linear, trazendo um mínimo de consequências àquela cicatriz. Pode passar. E aí, quais são os pontos chaves da tecnologia Silnet, né? Ele não adere, ele também tem uma retirada traumática por ser silicone, ele é macio e adaptável, ele se adapta aos contornos do corpo, ele é compatível com tratamentos tópicos, ou seja, se eu quiser associar o Protosan Gel ao meu Askina Silnet, não tem problema nenhum, né? Se eu tenho uma ferida um pouco mais seca e eu quero utilizar o Protosan Gel, que também promove umidade ao leito da ferida, mesmo que ele não tenha um biofilme, mas eu estou mantendo a limpeza, eu estou mantendo o leito preparado para receber qualquer cobertura, então significa que isso não traz nenhum agravante, muito pelo contrário, eles são coadjuvantes do começo até o final. Permite a passagem do exudato para a cobertura secundária, evitando com que a minha margem não macere e isso regrida o meu processo de cicatrização. Ele tem um manuseio simples, apesar dele ter silicone em ambos os lados, ele vem com a película, película também em ambos os lados, onde eu retiro uma, aplico na ferida e em seguida eu retiro a outra. Então, ou seja, ele não gruda, ele não adere entre si e ele também não adere à pinça. Além de tudo, ele é hipoalergênico. Pode passar, Paty. Então, como utilizar? Como eu já falei, limpo o leito da ferida com Protosan Solução. Posso aplicar o Protosan Gel, vai depender da minha avaliação, não tem nenhum problema. Cubro com a Askina Silnet, retiro uma parte daquela película, coloco a Askina Silnet em contato com a ferida e em seguida eu tiro a segunda película. Cubro com uma cobertura secundária e fixo conforme a minha avaliação, a minha disponibilidade no momento e o local também afetado. Pode passar. E aqui eu concluo a minha parte e a gente abre para perguntas, podem direcionar para qualquer uma de nós, até a Patrícia também está incluída nessa resposta de perguntas, afinal de contas ela também é uma enfermeira especialista do time Bebral, e é muito bom poder estar aqui com vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Obrigada, Janaína, parabéns pela tua apresentação, sempre com um conteúdo muito atual e muito importante para os profissionais, né? Pessoal, a gente acabou passando um pouquinho do tempo do nosso webinar, mas assim, seria um crime se nós cortássemos essas apresentações tão ricas em conteúdos, né? Então, foi muito importante para o conhecimento de todos que as apresentações seguissem o seu curso, né? São apresentações que passam muito conhecimento. Eu vou estar lendo agora algumas questões que vocês enviaram para nós, não vamos conseguir responder todas, até pelo tempo nosso que está curto, tá? E vou direcionando para vocês, fiquem à vontade, meninas, para fazer aí as suas participações nas respostas das questões, tá bom? A primeira pergunta para a Isabela, pergunta da Letiane de Oliveira. Isabela, em uma UPA, por exemplo, onde não há todos os recursos de cobertura, qual seria a sua sugestão de tratamento? Refiro-me antes do encaminhamento para o hospital. Obrigada pela pergunta. O que a gente coloca para quem está lá, né, na ponta, que muitas vezes tem que transferir, né? Eu acho que a gente tem que pensar em quanto tempo eu vou transferir esse paciente, né? Eu vou conseguir transferir rápido, ele vai ficar muito tempo, porque a gente até, nas minhas palestras, eu até coloco, né, que existe, né, um livro de pré-hospitalar sobre isso. Ele fala o seguinte, que se você conseguir fazer esse transporte em até 6 horas, não necessariamente você tem que colocar cobertura nesse paciente. Você tem que colocar uma gaze, né, proteger, né, às vezes seca, às vezes você vai precisar de molhar um pouco mais úmido, só para não aderir, e vai encaminhar. Mas se você precisar de ficar mais do que isso, o ideal é você fazer o curativo, né? Que seria o quê? Né? O que nós fazemos lá no João 23, que às vezes vocês não vão conseguir fazer na UPA, que é fazer a limpeza dessa ferida. Você vai limpar ela da melhor maneira que você puder, ou com o soro que você tem lá, né?
vai utilizar um soro. Você vai ver que muitas vezes na queimadura de 2º grau vai ter aquelas bolhas rompidas. Agora, o importante é que esse paciente esteja medicado, né? A gente fica muito preocupado, porque muitas vezes os médicos têm dificuldade de às vezes, dar um medicamento mais forte um pouco para você conseguir mexer com esse paciente. Mas se você tiver alguém que tem essa habilidade de medicar esse paciente, você vai limpar da melhor maneira que você conseguir e pode colocar a sulfadiazina, que é o que geralmente você vai encontrar aí na maioria dos lugares. Caso você não tenha, entendeu? Aí pode colocar até mesmo uma colagenase, o que você tiver lá disponível, tá? Mas se você for fazer esse transporte mais rápido, não precisa se preocupar com isso, porque lá ele vai receber esse atendimento especializado. Ótimo, Isabela. É sempre importante a gente lembrar que nós, profissionais da saúde, nós temos que ser muito questionadores, né? É muito importante que a gente sempre traga para a instituição a importância do custo-benefício total do tratamento dessas lesões, né? Então, quando a gente fala em economia, é sempre importante que a gente foque nisso. A economia tem que ser baseada sempre no tempo de tratamento dessa lesão, e encurtar esse tempo de tratamento, que aí a gente sempre consegue provar para o órgão que esse tratamento acabou ficando mais econômico, digamos assim, né? Não tendo internações hospitalares, enfim, a gente consegue reduzir o valor do tratamento, que é muito importante. Obrigada, Isabela, pela sua resposta. Tenho aqui algumas, não são perguntas, mas são elogios às apresentações de vocês, meninas. Mensagem da Renata Farias, trabalho lindo. Mensagem aí do Carlos Henrique Silva, sensacional a apresentação, parabéns. As meninas arrasando aqui na apresentação. Agora tem aqui uma pergunta da Marcela Monteiro Pinheiro. A Marcela pergunta para a Isabela: o que é orientado ao paciente após a alta em local de queimadura, após a cicatrização, para minimizar essas marcas de cicatriz, Isabela? O nosso ambulatório lá, ele trabalha com pós-alta também, né? Porque esse paciente precisa ser acompanhado para avaliar essa queimadura. Mas a gente utiliza mesmo aquelas malhas compressivas, né, que é o mais utilizado mesmo, que a gente está vendo aí que está bem difuso o uso. Então, você também tem que tomar cuidado com o sol, nunca se expor ao sol, né? Então, por isso que a malha também, além de comprimir, ela protege da luz solar. Então, o uso mesmo de protetor solar. A hidratação da pele é fundamental, né? Muita hidratação, pode ser com qualquer creme mesmo, né? Que o paciente não tem alergia, tem que tomar cuidado, né? Porque a pele fica muito sensível. Então, usar aí um creme hipoalergênico e fazer muita massagem para poder você estimular ali a circulação, né? É o que a gente orienta o paciente, mas ele precisa ser acompanhado, né? Isso é importante. Lá a gente consegue fazer isso. Outros serviços, às vezes, vão direcionar para outros locais e ali a gente vai avaliando essa cicatriz, como que ela vai evoluindo e lá a gente consegue fornecer pelo menos 2 malhas para o paciente durante o tratamento dele. Ótimo, Isabela. Obrigada pela solução da pergunta. Para a Janaína, o Guilherme Nascimento, Jana, ele está perguntando a respeito da utilização do protocolo de uso do Prontosan. Então, só recapitula um pouquinho para a gente a maneira de usar o Prontosan. Ok, Guilherme, olha só, o Prontosan, ele substitui totalmente qualquer tipo de solução que a gente utiliza no nosso serviço, por isso ele é uma solução para limpeza de feridas. Então, o Prontosan solução, eu irrigo inicialmente a ferida, em seguida eu coloco uma gase embebida com o produto no leito da ferida. Eu oriento você como que eu faço no meu dia a dia, quando eu tenho algum paciente que eu vou cuidar, eu coloco a gase em cima da ferida e umedeço essa gase, de forma que ela fique bem embebida. Mantenha no leito da ferida por um período, a gente já tem estudos que mostram que não é necessário você manter por 10 minutos, mas quanto mais tempo eu tenho disponível, mais tempo ele vai se manter em contato com aquele tecido, vai promover essa rinsagem que a gente chama, que é a dissolução, né, o dissolver desses tecidos, dessas sujidades, desses detritos, vai fazer com que ele seja levado à superfície da ferida e fique na gase, a sua grande maioria.
retiro essa gaze após o tempo que eu posso, que eu estou disponível para utilizar, irrigo mais um pouco, só enxugo ao redor da minha ferida, suavemente. Se for preciso utilizar o Pronto-San Gel, eu coloco por sobre o leito da ferida e cubro com uma cobertura secundária, seja ela qual for, prata ou silicone, não tem problema nenhum. Ele permanece no leito da ferida, a solução, ele é evaporado com o passar do tempo, ou seja, ele não fica muito tempo no leito da ferida. Por isso que, se eu quiser que a polihexanida e a andesilamidopropilbetaína mantenha-se por mais tempo no leito da ferida, eu utilizo o Pronto-San Gel. E aí, eu vou ter um período de 72 horas com o produto disponível no leito, com uma cobertura secundária que faça a gestão dessa umidade. Quando eu utilizo em associação com a prata, eu utilizo a dupla perfeita, porque eu faço com que a prata tenha o seu máximo de ação. Porque a prata, em alguns casos, quando o pH está muito alcalino no leito da ferida, ela gelifica, ou seja, eu perco um pouco a ação da prata, seja ela tópica, seja ela disponível na espuma. Então, por isso, a associação perfeita é a polihexanina, a andesilamidopropilbetaína e a prata, tá? Mais alguma pergunta? Estou à disposição. Muito obrigada. A Girlene dos Santos Silva falou para a gente também. Boa tarde, não tinha conhecimento de que o Prontosan tem ação desbridante. Ótima informação. Ela é enfermeira e docente em Salvador, Bahia. Bacana. Outra pergunta que nós temos aqui o Prontosan Gel pode ser usado com qualquer outra cobertura? Janaína, quem fez a pergunta foi a Tayana Melo Matos. Tayana, pode sim. A gente pode utilizar o Pronto-San Gel com a prata, pode utilizar o Pronto-San Gel com silicone, a gente pode utilizar o Pronto-San Gel com espuma de poliuretano. Existem profissionais que já nos relataram que usam o Pronto-San Gel também associado ao alginato, né? Talvez para deixar o alginato não tanto, né? Porque senão a capacidade de umidade dele vai ser diminuída, mas já ouvi esse relato para a gente. Eu, particularmente, não usei, mas você pode utilizar com qualquer cobertura secundária que faça o manejo do leito. Obrigada, Janaína. Pessoal, é muito importante que busquem os representantes, né? A Bebral tem representantes de vendas em todo o Brasil. É importante que vocês busquem o representante responsável pela sua região, tá? Outra mensagem aí muito bacana da Rosilda Lopes Silva, parabéns, ótima palestra. E esse é o meu agradecimento também a vocês, meninas. Muito obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês. Realmente é um conhecimento muito rico. Como eu falei, a gente extrapolou um pouquinho do tempo, mas é imprescindível que a gente aproveite cada segundinho aí do que vocês têm a compartilhar conosco, do conhecimento que vocês têm. Vou agradecer também a todos os telespectadores que acompanharam a gente nessa tarde tão produtiva, né? Tão rica em conhecimento. Muito obrigada a todos pela participação. Muito obrigada, meninas, Mari, Isabela e Janaína. Boa tarde a todos vocês. Obrigada, boa tarde. Obrigada e muito obrigada.